Eu sou Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos continuar o estudo daquele livro Libertação, de André Luiz, daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros, o livro Libertação é o 6º livro. A gente já tem alguns vídeos no canal, né? Esse vai ser sobre o capítulo 5, Operações Seletivas, que é mais ou menos aí umas 15 páginas. A gente vai fazer um resumo, né, e comentar sobre isso aí. Eu indico realmente que vocês estudem o livro, leiam o livro, estudem o livro, para ter uma ideia assim, geral do contexto, né? A gente vai destacar algumas partes, eu vou ler algumas partes desse capítulo e fazer alguns comentários, mas que para vocês entenderem mesmo, seria muito interessante vocês lerem o livro, né? Ler o livro. Já ia facilitar demais. Esse capítulo já abre um pouco assim, um entendimento sobre uma série de questões. Então vamos começar, né? Eu vou lendo, vou comentando e vamos seguindo. Bom, transcorrido longas horas em compartimento escuro, sem entendimentos verbais, o esquisito palácio guardava a forma de enorme hexágono, iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tocheiros, né? aquelas tochas. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, teve uma necessidade aí do grupo do Gúbio fazer uma espécie de exame antes de qualquer contato assim, mais direto. Ele já tinha havido uma entrevista, né? Mas um contato mais direto tinha que passar por esse tipo de exame. Eles tinham ficado assim meio que presos numa espécie de quartinho lá, por longas horas, até que chegou o momento desse tipo de encontro, desse tipo de exame que estava acontecendo. Aí a guarda, com que escoltando a equipe do André Luiz, do Eloy, do Gúbio, né, com que escoltando, encaminhou para o lugar onde ia acontecer essa seleção, desse exame. E chegando lá, eles viram assim, que tinha variado, né? Moços, velhos, homens, mulheres, e que muitos padeciam assim, desequilíbrios mentais visíveis. Vamos lembrar aqui também a questão da plasticidade do perispírito, né? Aqui, enquanto a gente está encarnado, a gente consegue dar uma disfarçadinha, né? Melhora aqui, melhora ali, coloca uma máscara, outra máscara, dependendo da situação. Mas no plano espiritual, isso já fica uma coisa mais complicada. Então, já fica assim, registrado no perispírito, no corpo astral, a situação que se encontra aquele espírito, a situação de evolução, né? Bom, o perispírito, isso identificando, o André Luiz identificando aqui, que o perispírito desse pessoal que estava tudo sendo agrupado para passar por esse exame, mostrava a mesma opacidade do corpo físico, né? Os estigmas da velhice, da moléstia, desencanto, que perseguem a experiência humana, ali triunfava tranquilamente. Porque existe uma diferença entre o corpo astral dos espíritos mais evoluídos, existe uma diferença grande, né? E os espíritos menos evoluídos. Enquanto que os mais evoluídos, assim, eles podem ir adquirindo mais beleza, inclusive, de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, passar uma serenidade, passar uma energia positiva, aqueles que não se preocuparam muito com esse tipo de assunto, enquanto está reencarnado, na hora que desencarna, vai perceber, né? Existem várias maneiras de se perceber a evolução do espírito. A posição dos chakras, as cores da própria aura, as formas de pensamento que fica girando em torno, o cheiro, uma série de circunstâncias que aquele espírito treinado, e não falo nem espírito assim evoluído, não precisa saber a técnica, conhecer a técnica, ele vai chegar perto, às vezes não precisa nem chegar perto, e já identifica o nosso nível de evolução, né? Bom, aí
Chegou, todo mundo foi reunido nesse lugar onde estaria acontecendo essa seleção, esse grande exame aí e tal. E o grupo fez um comentário, né? Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas, né, são verdadeiros técnicos especializados na identificação de males numerosos através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Então, vai acontecer ainda essa reunião, esse processo de seleção, onde através da energia, da irradiação individual de cada um, da cor que cada um emana, cor não é simplesmente cor é energia, significa energia com características próprias. Então, dependendo da energia que tem aquela pessoa, já se identifica se é uma pessoa mais esclarecida ou não, se é uma pessoa que tem mais amor no coração ou não, né? A cor é a característica da energia, aquilo ali. Então, também quem participava ali como guarda eram, na verdade, técnicos preparados para fazer esse tipo de análise. E aí o Gubi fez mais um outro pensamento aqui, uma outra fala, né? André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nessas regiões. Cada mente vive na companhia que elege. Lembra o Paulo de Tarso falar assim que a gente é envolvido por uma nuvem de testemunhas? Então, essa nuvem de testemunhas, aí eu já acrescento encarnados e desencarnados, né? De acordo com as suas afinidades, você tem lá os grupos de amizade, né? E você acaba atraindo também um grupo de espíritos de acordo com as suas afinidades. O que você gosta, pensa, sente, faz, aqueles espíritos que têm mais ou menos assim uma certa semelhança com os seus gostos, com suas prioridades, eles são atraídos para ficar como se fosse essa nuvem de testemunhas vivendo ao seu redor. Mas aí funciona tudo do lado físico, do lado espiritual, mas quando a gente desencarna também, a gente também é atraído para esse grupo de acordo com as afinidades, de acordo com a evolução, uma coisa muito tranquila ali. Exclamei em voz sussurrante, por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que estará a justiça nessa cidade estranha em mão de príncipes diabólicos? Na verdade, cada povo tem um líder que merece. Isso, inclusive, do lado de cá. Cada país, cada cidade, né? Cada estado, cada país tem um líder de acordo com o merecimento ali do povo. Então, assim, até para raciocinar um pouco em cima da política, por exemplo, muita gente fala que nem gosta disso, mas é necessário a gente escolher bem aquele que você considera o melhor, independente de partido. O partido é Deus, né? O partido é as coisas boas, a ética, isso é que forma assim um lado ou outro. Não quer sigla, não adianta muita coisa não, tá? Então, cada povo tem um líder que merece. É só a gente observar a nossa realidade. Aqui Deus não permite, por exemplo, que o fulano se eleja como prefeito, como governador, como presidente, independente das qualidades dele, inclusive, isso de acordo com um planejamento, de acordo com um planejamento mesmo, que acontece isso aí. E à medida que o povo vai evoluindo, ele vai ficando mais criterioso na hora de escolher os seus líderes, né? A questão da ética, a questão de fazer a coisa certa, a questão de não ficar passando a mão e por aí fora, né? Então, se do lado de cá existe essa permissão de Deus, né?
porque é de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente escolhe os líderes e põe lá. No plano espiritual, também o povo escolhe, vai atraindo, e as lideranças vão aparecendo, de acordo com a evolução de cada agrupamento mesmo, né? O grupo faz um outro comentário aqui em cima disso até. Quem se atreveria a nomear o anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Da comunidade das vítimas, arrebanhadas aos magotes, né, quer dizer, aos montes, né, como se fossem animais raros para uma festa, predomina a humildade e a aflição. Mas entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. À frente de vasta tribuna vazia e sob as galerias laterais abarrotadas de povo, compacta multidão se amontoava irreverente. Quer dizer, ia acontecer toda semana, era um encontro semanal aí, né? Toda semana acontecia esse tipo de exame, esse processo de seleção. Aquelas pessoas que já estavam vivendo na comunidade, na cidade ali, muitos vinham assistir e abarrotavam aqui as galerias laterais para poder ver o que estava acontecendo aí. Mas olha a questão, quem que se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Está lá a comunidade com as suas características. Se as características são mais negativas, o que um anjo, uma pessoa de bem, teria feito para receber a punição de ficar no meio dessas outras pessoas? Então a gente vai considerando aí de uma certa forma um pouco diferente. Acaba que entre a comunidade se elege alguém para ser o representante, de acordo com a característica da comunidade. Não é que vem um ser de luz supremo ali e assume a liderança. Não funciona assim. Não funciona. Bom, seguindo, os magistrados, lugar para os sacerdotes da justiça, funcionários rigorosamente trajados à moda dos lictores da Roma antiga, ladeado por servidores que sobraçavam grandes tochas a lhes clarearem o caminho. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos içados e somente assento numa espécie de nicho, e tomaram assento numa espécie de nicho a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor. Então, a gente começa a perceber aqui também todo um processo de teatro mesmo, dramatização, para impor o medo, para dominar as pessoas que estavam ali. Então, eles assumiam a vestimenta parecida com aqueles soldados romanos que a gente vê em filmes, né? Espada, capacete, aquele tipo de roupa, chegando também em tronos içados, aquelas cadeirinhas que a pessoa senta e outras pessoas pegam e carregam essa pessoa nas costas. Quer dizer, ainda está num esquema meio primitivo, né? Antigo, primitivo mesmo, Idade Média, daí para lá, né? Bom, vamos seguir. Agora eu vou até ler um trecho maiorzinho aqui, né? Tambores variados rufavam como se estivesse numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-os o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Terminado aquele ruído, um dos jogadores se levantou e dirigiu-se à massa aproximadamente nesses termos: nem lágrimas, nem tormentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Essa casa não pune, nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justo. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada.
Quem abrigou a calúnia, suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita dos espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espera doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes mantidas pela alma no corpo físico explodem aqui dolorosas e arrasadoras. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Primeiro, a questão lá de tambores, música para eles lá, e André Luiz faz a comparação aqui de ruído. Então tinha toda uma estrutura, quase que militar, uma estrutura militar, e eles ainda falam lá, como se estivesse numa parada militar em grande estilo. Toda aquela preparação, aquela dramatização, teatro ali, tudo criado para impressionar, para jogar medo em cima das pessoas que estavam ali, em cima daqueles espíritos que estavam ali. E um detalhe interessante, nossa função é de selecionar delinquentes a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas. Vontade de cada um. Aí entra aquela questão do não julgueis. Tá? Porque à medida que você utiliza o seu critério para julgar os outros, para apontar o dedo para os outros, esse mesmo critério você vai acabar utilizando contra você mesmo na hora de se avaliar, de se julgar. Então, se você é rigoroso para apontar o dedo para os outros, na hora de chegar a sua vez, a sua consciência, o seu espírito vai apontar o dedo para você com o mesmo rigor do que você anda apontando o dedo para os outros. Seguidores do vício e do crime, tremei, condenados por vós mesmos. Olha aí de novo. O juiz mostrava-se interessado em criar um ambiente negativo a qualquer espécie de discernimento moral, estabelecendo aos ouvintes angustioso temor. Quer dizer, criando todo um clima mesmo de medo, para passar medo e através do medo dominar. Bom, o Gubbio, que era o orientador, explica lá. O julgador conhece a saciedade e as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quando o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu, baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Quer dizer, quem estava se passando, atuando como julgador, conhece as leis divinas, as leis magnéticas, conhece isso aí, e procura hipnotizar. Então eles jogam energia, magnetismo, hipnotiza, e o hipnotismo é uma coisa assim até muito antiga, né? Tanto em cima do lado encarnado quanto em cima do lado desencarnado. E torna a falar aqui, resultado das próprias obras, baseada nos arquivos mentais de cada um, né? Arquivos mentais de cada um. Tudo que a gente faz fica registrado no nosso perispírito, no nosso corpo astral. Então aquilo que você pensa, fala, sente, fica registrado no nosso perispírito. E outros espíritos, outros seres conseguem pegar essa informação e usar. E ver o que você é, né? O que você está, como você está. Quem nos acusa de crueldade não será benfeitor do espírito coletivo, o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós? Não vieste até aqui conduzido pelos próprios ídolos que adoraste? Quer dizer, por afinidade, as pessoas vão se agregando, se juntando nos agrupamentos, né, nas aldeias, tribo, cidade,
de acordo com o merecimento de cada um, né? Então eles é como que se fosse atraído para aquele lugar. A pessoa, o espírito, desencarnou, ele depois passa um processo de confusão mental, e depois disso ele é como que atraído para um lugar onde ele vai ficar, de acordo com as prioridades que ele fez ao longo da vida, né? Que ele fez ao longo da vida. Aí, enquanto esses juízes estavam falando, o André Luiz até tem um pensamento aqui, né? Recordei meus velhos caminhos de ilusão e, por que não dizer, ajoelhei-me também compungido, implorando piedade em silêncio. Quer dizer, o magnetismo, a energia daqueles espíritos era tão grande que, de certa forma, fez André Luiz se ajoelhar e lembrar das coisas erradas que ele já tinha feito no passado, né? E aí esse magistrado, né, incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar através das mãos, sobre uma pobre mulher que o fixava, estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha. Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo, sob os raios positivos da atenção dele. Confesse, confesse, determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito e gritou lacrimosa: perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. E como se estivesse sob a ação de uma droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada, né? Matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo, perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão, e por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas do prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesmo. Pensa bem, né? A gente colhe aquilo que planta. Uma situação dessa aí desequilibra qualquer um, né? E depois vai arcar com as consequências. E aí, esse juiz ainda fala lá, né? Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? A sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba. Uma loba. E à medida que ia repetindo essa afirmação, qual se procurasse persuadi-la, né, a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciada, modificava a expressão fisionômica, entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se, espontâneo para frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas, simiesca expressão revestiu-lhe o rosto, via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Vamos lembrar, né? O perispírito ele tem várias propriedades, uma delas é a plasticidade, ele consegue mudar de forma. O espírito treinando, ele mesmo consegue mudar a forma dele. Ou pode, debaixo da ação do magnetismo de outro ser, também, através de comandos, pode vir a provocar essa mudança na fisionomia desse corpo astral. Bom, mas aí a gente já percebe, esse seletor, esse juiz, ele já percebeu quem é que ele conseguiria agir com força, com maior rigor, né? Já percebeu a evolução daquele espírito, ou o atraso daquele espírito. Ele já percebeu que daria conta com a sua força magnética de ativar determinados gatilhos e provocar essa transformação daquele ser naquele momento, para impressionar, para atuar naquela questão do medo, do pânico, do pavor, e usar todos esses recursos naquela questão de dominar a situação, né? Bom, o Guto faz um comentário aqui, ó. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, através da qual o credor se insinua cobrando pagamento. Sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra
a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Quer dizer, o remorso, sentimento de culpa, é um negocinho ali, de certa forma pode ser uma bênção porque te ativa, te empurra para mudanças, transformações. Mas se você fica se deixando envolver só por isso, daqui a pouco você não quer fazer mais nada e está assim, ai coitado, eu não dou conta de nada, não consigo fazer nada, e aí não é muito bom não. Acaba sendo uma brecha por onde quem quer nos derrubar consegue nos derrubar, ou fica mais fácil nos derrubar indo através desse tipo de porta, né? Então, bom, temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia. Sabe o que é isso, gente? Licantropia é justamente essa questão de transformar o ser numa espécie de lobo. Existe a zoantropia, que transforma em bichos de formas variadas. Que na verdade é só, o espírito ele vai progredindo, mas se ele começa a fazer muitas coisas erradas, agindo de forma negativa, o seu perispírito ou o seu corpo astral ele, começa a regredir, a assumir outras formas até de bicho, formas diferentes, esquisitas, feias, horrorosas. Tem espírito que assume forma até de planta, de árvore, de pedra. Os ovoides, por exemplo, com tanta fixação em determinado sentimento assim, de ódio, de mágoa, rancor, que vai perdendo a forma humana, os braços, as pernas, e aí fica como se fosse uma bexiga cheia de água, com olhos, nariz e boca, rolando ali naquela situação complicadíssima. Então, através dessa propriedade do perispírito, o espírito, tendo a técnica, consegue assumir formas diferentes. Que foi o que aconteceu aqui. Mas nesse caso aqui, estava debaixo da atuação do seletor, do juiz lá, né? Bom, e lembra um pedacinho aqui também do texto? Lembra-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus. Então, esse Nabucodonosor, ele foi rei da Babilônia e ele viveu durante 7 anos, gente. Ele comia grama, pastava que nem bicho, andava de 4, aquela situação tenebrosa, esquisita. Quer dizer, consegue fazer isso, essa influência consegue agir no plano físico. Aí a gente lembra também daqueles processos de subjugação que é descrito lá no livro dos médiuns, ou aqueles processos de possessão, né, que é descrito lá na Gênesis, em Obras Póstumas, temos falando sobre isso aí. Chega ao ponto de transformar, a ação dos espíritos chega ao ponto de nos subjugar, nos obrigar a fazer coisas que a gente não faria normalmente. Mas tudo isso em cima da nossa sintonia, da nossa vibração, da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Então são as consequências, né? Você planta o que você quiser, mas você vai colher aquilo que você plantou. Não tenha dúvidas disso aí, né? Bom, essa irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Aí o Gúbio responde, né? Ela não passaria por essa humilhação se não merecesse. Se resume a problema de sintonia. Pense bem, que tipo de sintonia que você está procurando, construindo aí? Que tipo de sintonia cada um de nós constrói ao longo da nossa vida, né? A gente faz parte do problema ou da solução? Você atrai aquilo que você emite também, né? A sua energia atrai semelhantes ali. A nuvem de testemunho que está do seu lado está de acordo com as suas prioridades, o que anda acontecendo aí. Bom, o magistrado notificou que os espíritos seletores se materializariam
em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Bom, diante de nossos olhos assombrados, né, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas, aqui no porte guardava a maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Então esse pequeno instrumento ele era utilizado assim, para medir a vibração, o nível de evolução do ser que estava sendo, que estava passando pelo teste ali. Se a gente for lembrar dos livros do André Luiz, é como se fosse um psicoscópio, utilizado para avaliar as pessoas, os trabalhadores, para poder, de certa forma, fazer um planejamento de crescimento para aquela instituição. Mas o princípio é o mesmo, de medir a vibração, a energia, a evolução de cada um que está sendo considerado naquele momento ali. Bom, alçou ele um instrumento cristalino à frente do primeiro grupo, formado de 14 homens e mulheres de vários tipos, efetuou observações que não pôde acompanhar e disse algo aos companheiros que se dispusessem à anotação imediata. Antes, porém, que se retirasse 2 membros do conjunto, avançaram implorando socorro. Justiça, justiça, suplicou o primeiro. Estou punido sem culpa. Fui homem de pensamentos e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Aí um segundo interferiu também, ajuntando, né? Magistrado venerável por quem sois, não pertenço a essa classe dos solvinas? Imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me, os estudos eram meu tema predileto. Pode, enfim, o intelectual equiparar-se ao usurário? O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou firme. Clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Que fizeste do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos sem ajudar ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Então pense bem, né? Pense bem. Ó. O cara, um deles, era quase que um intelectual, né? Trabalhava em cima da mente, das letras, só que não repartia esse conhecimento com ninguém, né? E um outro detalhe que chama a atenção aqui, o tom vibratório, né? Não adianta a pessoa falar que é ou deixou de ser, porque a energia que emite dele, o tom vibratório, a vibração, a frequência dele, já demonstra a sua evolução, se é evoluído ou se é atrasado, demonstra as suas tendências. Então, utilizando esse aparelhinho, foi formando assim grupos, né? Grupos de solvinas, por exemplo. Aí já citou de cara esses 2 personagens aqui, que estavam sendo considerados solvinas, mão de vaca, né? Pão duro, porque não transmitiram o conhecimento, a informação, não fez multiplicar os talentos, sabe aquela parábola dos talentos? Aquele negócio. Tinha o talento da informação, da cultura, mas não fez multiplicar, não serviu para nada, né? Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente pratica e pelo que a gente deixa de praticar também. A gente também é responsável em cima disso aí também. E aí, seguindo aqui, um cavaleiro de faces macilentas salientou-se e exclamou, estadiando enorme fúria: que ocorre nesse recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais, fui correto e digno, e não obstante aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. A gente também arruma desculpa para tudo, né? É um negócio assim danado.
E aí vamos seguindo. Quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador elucidou sereno. A condenação transparece de vós mesmo. Caluniaste vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga do trabalho benéfico e salvador. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistar-te repouso prematuro. Conseguiste quanto pretendíeis, empenhastes amigos, subornastes consciência delituosos e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de existência terrestre, em que outra ação não desenvolvesse senão dormir e conversar sem proveito. Agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. O infeliz não teve forças nem patrética. Quer dizer, pensa, às vezes a gente está vivendo de uma certa forma, achando que está certo, a gente tem que dar uma analisada de vez em quando na nossa atitude. O cara fingiu doença, subornou, ficou aposentado 40 anos sem necessidade. Podia estar trabalhando, né? Recebendo ali e tal, mas sem necessidade ele ficou aposentado 40 anos. E aí o negócio complica para o lado dele, porque vai contaminando, fica registrado no corpo astral. A pessoa faz a arte, faz a caca, achando que vai ficar escondidinho. Não fica escondidinho. E à medida que esse conhecimento for sendo difundido, divulgado, a pessoa vai pensar muitas vezes antes de criar um problema desse de falta de ética, né? Porque vai saber que depois ele vai arcar com as consequências. Não vai ter mais desvio de dinheiro de merenda, porque vai saber que vai arcar com as consequências. Não vai ter falta de ética em todos os setores, não vai acontecer, porque o fulano vai ter a consciência de que aquilo está registrado. E ele vai arcar com as consequências das ações que ele está criando naquele momento ali, né? Bom, um terceiro grupo, constituído de mulheres diversas, mal havia aplicado o singular instrumento ao campo vibratório que lhes dizia o respeito, foi o mensageiro abordado por uma senhora pavorosamente desfigurada, que lhe lançou em rosto atrozes queixas. Por que tanta humilhação? Inquiriu em pranto copioso. Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. Voltei para cá rodeada de especiais considerações naturalmente devidas ao meu estado social e arrebanharam-me entre mulheres sem pudor? Que autoridades são essas que impõem a mim, a dama de nova procedência, o convívio de meretrizes? Forte crise de soluços embargou-lhe a voz. Quer dizer, chorando, né? Mas ao detalhe, pavorosamente desfigurada. Aqui, enquanto encarnado, a gente põe máscaras, diferentes máscaras, de acordo com a situação do momento ali. Depois que desencarna, essa quantidade de máscara diminui. Você não consegue esconder, assim, ainda mais de um espírito mais elevado, você não consegue esconder a sua realidade. Nem de outros do mesmo nível seu, a coisa vai ficando mais complicada. Foi pavorosamente desfigurada e chorando, né? Passando uma impressão de que tinha sido injustiçada. Aí um selecionador, né? No entanto, dentro dessa calma que mais se avizinhava da frieza, declarou sem rebuços: estamos numa esfera onde o equívoco se faz de mais difícil. Consultai a própria consciência. Tereis sido realmente a padroeira de um lar respeitável, como julgais? O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos, em cuja extinção gastarei longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar.
A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram na tarefa que se impunham. Quer dizer, não adianta fingir, espernear, o trem está registrado, o nosso teor vibratório está registrado nos nossos arquivos mentais. Então, não tem jeito de esconder, né? Fazer de conta, disfarçar, mentir. Fica mais complicado isso aí, pense bem. Aí chegou a vez lá do grupo do Gubi, o André Luiz e o Eloy, né? Ao nosso lado, aplicou o instrumento e falou para os auxiliares, definindo-nos a posição. Entidades neutras. E saiu para lá. E o Gubi, explicando, né? Não fomos acusados, ser-nos-á possível o engajamento no serviço desejado. Que aparelho vem a ser esse? Indagou Eloy, antecipando minha curiosidade. Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dominam nessas regiões preferem apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia cada um. Por que nos considerou neutros? Interroguei por minha vez. O instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para nossa esfera. É recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior. Então, aí vamos até mais um outro detalhe aqui. Recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Quantas vezes no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus? Então, é uma cidade onde toda semana acontece essa reunião para selecionar. Então, de acordo com a energia, de acordo com o tom vibratório, as irradiações que a gente emite, as cores que nos identificam, de acordo com os nossos arquivos mentais, os seletores selecionavam. Tais espíritos têm tal característica, passa para lá. É solina? Passa para cá. É não sei o que? Passa para lá. Vai separando para depois ter assim, uma espécie de tratamento diferenciado de acordo com as características de cada um. Então vamos lembrar sempre que a semeadura é livre, você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Não adianta você viver uma vida desregrada aqui, sem muito equilíbrio, muita disciplina, e achar que vai desencarnar e vai virar santo, vai ter benefícios que você não mereceu, não construiu durante a sua vida. Isso não acontece. Você arca com as consequências das suas ações. Aí funciona também a questão da lei de causa e efeito, né? Você constrói o céu ou o inferno, tanto aqui encarnado quanto desencarnado. Você constrói com a sua energia, com o seu pensamento, com a sua vibração. E não adianta culpar os outros. E não adianta depois querer fingir, mentir, inventar. Vai estar registrado no seu perispírito. Vai ficar facilmente identificado para espíritos que têm a técnica ou que tem um aparelhinho desse aqui para medir. À medida que vai desenvolvendo a técnica, ele não precisa nem do aparelhinho, ele bate o olho na gente e já percebe. E aqueles mais evoluídos já percebem uma quantidade maior de seres ali, né? Já sente a energia, a evolução ou o atraso de cada um de nós. Quer dizer, é muito interessante a gente ir aprendendo, mas mais interessante ainda é passar a usar esse conhecimento, sair isso através das nossas ações, da nossa ética, da nossa maneira de ver a vida, de vivenciar mesmo, né? Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto, né? Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós, né? E vamos juntos trabalhando para o futuro, para fazer a diferença. O cristão tem que ser aquele sal que faz a diferença, né?
um exemplo positivo. E através do seu conhecimento também, a sua vivência, tem que demonstrar esse conhecimento, essa fé que você tem. Bom, dê o seu like, assista os outros vídeos do canal.